Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós fizemos uma tag especial. A gente já fez isso no passado, que a gente pega um assunto do momento e transforma em perguntas relacionadas a livros, pra gente poder falar do que a gente gosta mesmo, que é de livro. Então a gente tem uma, se eu não me engano, a gente fez uma do Neymar. Eu vou deixar linkada aí embaixo se eu achar. Perguntas engraçadinhas, mas que a gente possa trazer o assunto, um assunto pertinente do momento, para que a gente possa falar dos livros que a gente gosta. E o assunto hoje é apostas, o tigrinho. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nas últimas semanas tem se falado muito sobre a CPI das bets, o circo armado que foi, né, no governo, o pessoal tendo aquelas conversas as mais imbecis possíveis frente a um assunto tão sério. E a gente fez essa tag para poder falar de livros dentro desse assunto tão maior, né, tão importante que a gente tem que discutir como sociedade. Então vocês vão entender. Se vocês nunca viram uma tag, vocês vão entender em breve do que é. Então é o seguinte, são 10 perguntas e eu vou responder todas elas com livros que se encaixam ali naquela categoria. Primeira pergunta, Casa de Beth. Um livro em que parece que a personagem principal vai vencer, mas ela só perde. Para essa primeira, eu escolhi Moll Flanders, do Daniel Defoe. É um livro lançado em 1722, então muito antigo. E aqui a gente tem a Moll Flanders narrando a história da própria vida. Ela nasce nos Estados Unidos, quando a mãe grávida é deportada da Inglaterra, e ela vira uma serva de família. E é enganada pelo filho mais velho da família, casa com o mais novo, tem 2 ou 3 filhos, e vira viúva. E aí deixa os filhos para trás e começa a se passar por uma viúva rica, para atrair maridos ricos. Então a Moll já nasce marcada pela sociedade. Ela casa com um, ele declara falência. Ela casa com outro, tem 2 filhos, e quando conhece a sogra tem uma revelação horrível aí, uma tragédia no meio do livro que é intensa. Ela larga tudo, volta pra Inglaterra, aí ela tá com um amante, que ele larga ela e volta pra esposa. Ela casa depois com um, e quando eles estão casados ela revela que na verdade ela não é uma mulher rica, e que ela estava fazendo isso para poder atrair um marido em melhores condições, e ele diz para ela que ele estava se passando por um homem rico para atrair uma esposa em melhores condições. Então ela vira uma ladra, acaba presa, ela acaba na mesma prisão que a mãe dela estava quando ela estava grávida dela, acaba deportada para os Estados Unidos, enfim. Nada nunca dá certo. Quando você acha que vai um passo para frente, não vai e ainda dá 5 para trás. É uma vida de muitos baixos, assim, difícil você ter um alto, muito alto na vida da Moll Flanders. Dizem que é uma crítica do Defoe a um sistema capitalista, e eu acho que pode ter um pouco disso sim, porque ele fala muito de contrato, a Moll toma muitas decisões focando sempre no dinheiro, e é uma crítica mais clara para mim, pelo menos, a um sistema que não permite que as pessoas superem as dificuldades com facilidade. Então você nasce pobre, é muito difícil você sair desse espaço, desse nicho, dessa classe. Então, uma vez marcadas, parece que ninguém consegue abandonar a visão da sociedade sobre elas, principalmente mulheres, obviamente. Então, a Moll é um reflexo disso. E o livro é um dos meus favoritos da vida, e eu adoro essa escrita do Daniel Defoe. Eu acho que apesar de ser um livro muito antigo, né, a gente tá falando 1700, ele foi lançado, ele ainda é bem atual. Se a gente der as devidas proporções, ele ainda é bem interessante para ser lido hoje. Pergunta 2. CPI do Tigrinho. Tudo é festa, tudo é alegria. Um livro para se divertir. E aí, para esse aqui, eu escolhi Cadê Você, Bernadette, da Marie Semple. A Semple já trabalhou como roteirista na Mad About You, que foi uma série muito famosa, eu acho que nos anos 90, e Arrested Development, que se você não assistiu ainda, assista. Ela tá completa na Netflix, é absolutamente maravilhosa. O humor daqui vem principalmente da própria Bernadette, que é uma mulher inteligentíssima, mas também excêntrica. Então ela evita sair de casa a qualquer custo, ela tem uma assistente virtual na Índia para ajudar com coisas super simples. Ela parece ter alguns casos de mania em alguns momentos. E a filha quer uma viagem familiar, ela quer ir com a mãe e com o pai para a Antártida. Mas antes que essa viagem possa acontecer, a Bernadette desaparece. Então a filha começa a procurar a mãe e descobrir mais sobre ela como mulher e também como profissional. E aí tem muitos momentos engraçados e divertidos, tem momentos profundos também. É um livro bem gostoso de ler, no geral. Tem um filme dirigido pelo Linklater e estrelado pela Cate Blanchett. Então, assim, não tem muito como ser ruim.
Porque tem Cate Blanchett, normalmente eu já encaro só com isso. Eu não preciso nem saber sobre o que é o filme. Eu gostei muito do filme, eu prefiro o livro, mas é 2 meios bem divertidos, 2 histórias bem gostosas de se acompanhar. Pergunta 3. Bonde do Tigrinho. Um narrador ou personagem em quem você não pode confiar. E aqui eu escolhi um clássico, que é O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Foi lançado em 55 e é o primeiro de uma série de 5 livros e que nos apresenta a Tom Ripley, que é basicamente um psicopata, né, que convence um industrial, que ele é amigo do filho dele, e recebe uma autorização para viajar para a Itália para trazer o Dick Greenleaf de volta para casa. O Dick é um playboy, né, ele parece ter alergia ao trabalho. E ele quer aproveitar a riqueza da família vivendo eternas férias na Itália. O que, eu vou ser muito sincera, anos atrás talvez eu julgasse o Dick, hoje eu já julgo um pouco menos, tá? Eu acho que se eu tivesse um pai industrial assim, talvez eu estivesse de férias eternas na Itália. Muita coisa acontece ali, o Ripley assume a identidade do Dick em algum momento, e ele é o quê? Ele é um assassino, ele é um estelionatário, ele é maluco. E a escrita, tudo aqui funciona por causa da escrita da Highsmith, que conduz o leitor pelas cenas de uma forma magistral, assim. Você lê o livro sem piscar, basicamente. E o filme com o Matt Damon, de 99, é um dos meus favoritos da vida. Eu acho o Matt Damon um ótimo ator, na mesma medida que eu acho o Ben Affleck um péssimo ator, mas enfim. O filme é muito bom, tem a série da Netflix, que saiu acho que ano passado, que chama Ripley, tem 8 episódios. Eu não sei se eles vão fazer uma temporada para cada livro, eu sei que a primeira série dá conta do primeiro livro. Eu gostei bastante da série, eu ainda acho o filme melhor, mas a série é boa, podemos dizer assim. Pergunta número 4. Canudo ou microfone? Um livro que você não sabe definir se é bom ou ruim. E aqui, pra esse, eu não sei se vai ser controverso, eu espero que não. Mas eu escolhi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu li esse livro, logo que saiu, acho que foi em 2017, 2018, por ali. E quando ele saiu, ele foi muito bem recebido pela crítica, ganhou alguns prêmios. Eu lembro que a Aline estava numa casa menor e acabou indo até pra Companhia das Letras. Ela gerou um burburinho muito bom na época por causa desse livro. Só se falava dele, pelo menos na minha bolha, né? E aqui a gente vai acompanhar a vida de uma mulher por uns 50 anos, e que é recheada de tristeza e tragédia. Tem violência, tem traumas, tem perdas. E no geral, é uma história que já foi contada algumas vezes, a história em si não é muito inovadora, mas o que chama atenção é a forma da escrita, né? Que chamaram de prosa poética, porque é uma história escrita em versos, mas não são os versos típicos de poesia, é um estilo meio que criado pela Aline Bay. Enquanto que eu gostei da história, apesar mesmo não sendo uma história muito original, eu gostei da história, eu confesso que o estilo me incomodou. Mas eu também fiquei pensando se não me incomodou, porque eu não tenho costume de ler algo assim, já que é muito novo. Então eu fico nesse meio de campo sem saber se é bom ou se é ruim. Na dúvida, eu decidi não reler. Mas talvez eu devesse reler, pra ver se eu me acostumo melhor com o estilo. Enfim, entendeu? Eu fico nesse debate interno. Mas enfim. Próxima pergunta. Ninguém sabe de nada. Um livro em que a lei é driblada. E aí, por isso aqui, um livro que eu li recentemente, que é a Empregada, da Frida McFadden. Ela também, de novo, na minha bolha literária, ela tem um certo sucesso. Ela lança um livro, ela é meio que Stephen King dos livros de suspense, né? Ela lança um livro a cada 3, 4, 5 meses. Tem uma pancada de livro dela já. Essa série Empregada, acho que já tem 3 livros, eu não sei se vai ter mais, mas já tem uns 3. E eu tava curiosa com esse hype, em grande parte por culpa do Vitor Almeida, que leu a Empregada, amou, falou um monte de coisa boa, leu todos os outros, enfim. Mas enfim, eu vou resumir sem entrar muito no detalhe, porque é um livro de suspense, né? Então, ele é feito para pegar o leitor de surpresa com as reviravoltas. Então, eu não quero estragar isso para quem for ler. Mas aqui nós temos a Millie, que trabalha como empregada na casa da Nina e do Andrew. É um casal muito rico. E a Nina parece estar cada vez mais perdendo a noção de como tratar essa moça. E ela e o marido também não parecem que estão se dando muito bem. Eles estão entrando ali, talvez, numa crise. E como ela mora na mesma casa, num quarto, num sótão, ela fica muito próxima dessa situação toda. Ela vê tudo de camarote. E aí vão ter reviravoltas no meio e no final do livro, que vão conectar algumas coisas. Eu confesso que pelo menos uma delas foi bem previsível. Não vou negar. Quando aconteceu, eu falei, claro que era isso. Eu já imaginava que viria algo nessa linha. Se você lê bastante suspense,
chega um momento que você começa a pegar algumas coisas. Mas o final é que me pegou, porque tem um policial investigando um assassinato, porque é assim que o livro começa, na verdade, e aí isso dá em nada, porque o policial decide encerrar o caso porque ele tem uma certa proximidade com a situação. Algo que aparece assim, do nada, tá? Do nada a gente descobre que ele tem uma proximidade, do nada ele encaixa as coisas, quase como se a autora precisasse de algo de última hora pra mudar o destino da protagonista, e veja só, caiu do céu, né? E eu acho assim, eu odeio quando os autores fazem isso, de verdade, principalmente em livros de suspense, em que eles ficam criando reviravoltas, que às vezes parece que foram tiradas do nada, pra fazer nada, pra entregar nada, e no final eles resolvem tudo piscando os olhos. Eu não gosto muito disso. Então assim, é um livro ok. Nenhuma grande escrita, nada maravilhoso, não vou ler o resto da série, eu li esse aqui só pra, né, tirar a minha dúvida. Bli, ok, segue o jogo, valeu, vou passar o tempo. Mas a lei é driblada de uma forma também bem questionável. Pergunta número 6. Gera vício, sim. Um livro que eu não consegui parar de ler. E esse também foi uma leitura recente. Na verdade, quando eu tô gravando esse vídeo, eu terminei esse livro faz uns 5 dias. E eu ainda tô pensando nele. Que é o Calocaína, da Karin Boyle. Eu li recentemente essa distopia curtinha, acho que tem umas 250 páginas. O livro foi lançado originalmente em 1940. Ali numa era de ouro, né, das distopias. Acho que porque o mundo parecia que ia mesmo pra enveredar e pra um caminho da insanidade, né. Ele é narrado pelo cientista Leo Cal, que trabalha em uma cidade química, e ele está desenvolvendo uma nova droga que é um sérum da verdade. Aquele que você injeta e a pessoa conta a vida toda, até aquelas coisas mais escondidas, inconscientes, ela sai falando. E ali eles vivem num estado totalitário, em que tudo e todos servem ao Estado, até mesmo as relações pessoais são de interesse do Estado. E com a droga do Cal, que é chamada calocaína, o pensamento agora também pode ser criminalizado, porque você pode dar essa injeção na pessoa, a pessoa começa a falar umas coisas doidas lá, e aí se você interpretar que aquilo é um possível problema pro Estado, a pessoa vai presa, e ela só tava pensando nisso, ela não fez nada. Então o livro é um curto, a escrita é incrível, eu achei muito boa, a construção do mundo é muito boa. Como a gente passa muito tempo dentro de lugares, assim, então, ou a gente tá no laboratório químico, ou a gente tá na casa do Léo, e tem sempre uma vigilância constante, mesmo dentro da casa deles, tem algumas coisas que são ligadas à polícia. A gente tem essa sensação de sufoco, de se sentir sufocado o tempo inteiro. Você não pode, essa sensação de estar preso, basicamente. Então, ela cria isso muito bem. Eu gostei bastante do livro. Como eu disse, eu li faz uma semana, mais ou menos, e eu ainda penso nessa história. Eu tenho pensado nele de tempos em tempos, em algumas cenas específicas. É muito bom. Gostei bastante. Saiu original pela Carambaia e tem uma edição também da Aleph, se eu não me engano. Pergunta número 7. Tudo é propaganda. Um livro que te enganou. Aquele plot twist maluco. E pra esse, eu escolhi um que eu li ano passado, ano retrasado, que foi o Piranesi, da Susanna Clarke. Então, Piranesi narra o livro e ele registra todo dia o que ele percebe do lugar em que ele mora. E ele parece morar num labirinto, sem fim. Então tem portas e mais portas, e corredores, e estátuas, e às vezes um salão alaga do nada, e aí ele vai contando como isso tudo acontece. E ele passa a maior parte do tempo sozinho, mas 2 vezes por semana, se eu não me engano, ou 1 vez por semana, ele recebe a visita do outro, né, o chamado outro, com quem ele tem algumas conversas filosóficas. E parece que quem entra ali começa a esquecer o que veio antes, né? As memórias começam a ser apagadas. A personalidade da pessoa parece ficar minguada. E um dia o outro diz que vai entrar mais alguém na casa e que isso pode fazer mal para Piranesi e que ele não deve de jeito nenhum se aproximar desse ser que vai entrar. E aí a gente tem algumas histórias dentro da história e o Piranesi começa a se questionar sobre o que está acontecendo de verdade. Parece que a imaginação dele começa a pregar peças nele, porque ele encontra escritos que ele não lembra de ter escrito, ele encontra coisas escritas no chão, que a caligrafia não é a dele, enfim. E aí, aos poucos, a Susanna Clarke vai retirando as camadas da história até nos revelar o que realmente é essa casa e quem é o Piranesi. E me prendeu, assim, do começo ao fim. Do começo ao fim. Eu não conseguia parar de ler. E quando veio o plot twist foi incrível, eu achei muito bem feito. Não foi um plot twist
safado, sabe? Aquele que a autora coloca pra que você seja pego no pulo. Dá pra entender que ela estruturou a história daquele jeito. É tudo muito amarradinho. Eu adorei. Eu quero ler o outro da Susan Clark, que saiu aqui já faz algum tempo. Jonathan alguma coisa, eu não lembro o nome. Também foi muito aclamado quando saiu, mas esse aqui eu acho que foi uma obra maravilhosa dela. Pergunta número 8. Vivendo de Paraíso Fiscal. Um livro que se passa em um país ou lugar que você gostaria de visitar. E eu escolhi um lugar real, tá? Eu não pensei muito em fantasias, não. E pra representar esse lugar real, o livro é Voragem, do Junichiro Tanizaki. A gente tem um episódio dedicado a esse livro, eu vou deixar linkado aí quem quiser saber mais. Mas é um livro que a gente gostou muito, eu e o Caio a gente falou bem dele, a gente adorou. Esse foi o primeiro livro japonês que retratou um relacionamento entre duas mulheres. E muito ligado ao título, que reflete a sensação de algo que te consome com voracidade, quer você queira ou não, né? Ela toma conta de tudo. E a Sonoko, que é a narradora, ela é casada, mas ela se vê envolvida com uma jovem aluna de artes, a Mitsuko. Só que o marido da Sonoko também acaba sendo seduzido pela Mitsuko, formando um triângulo amoroso, daqueles que o UOL faria matéria, o trisal. Teve uma época que o UOL toda semana tinha uma matéria sobre um trisal novo. Eu não sei qual foi a fixação deles nesse povo, mas eles fariam parte aí de uma matéria do UOL, imagino. Foi minha primeira experiência com o Tanizaki, e como acontece com certa constância, ele já entrou na lista de autores que eu quero buscar mais coisas pra ler dele. Eu gostei muito, e eu escolhi esse pra essa pergunta porque representa um lugar que eu adoraria conhecer, que é o Japão. Eu já cheguei perto, mas nunca estive no Japão. E eu adoraria poder passar um tempo considerável no Japão. Eu passaria um tempo legal, assim, sabe? Vendo tudo. Ia ser incrível. Pergunta 9. Perdi tudo. Um livro que te deixou na bad profunda. E esse aqui, eu escolhi Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Na vida, minha vida toda, eu já chorei 2 vezes no transporte público lendo livro. A Menina que Roubava Livros foi o primeiro livro que me fez chorar. E o segundo foi Precisamos Falar sobre o Kevin. Quando isso aconteceu, eu pegava o último busão, quando eu voltava da faculdade, eu pegava o último busão do terminal. Então eu tinha que sair correndo da faculdade pra pegar o busão. E aí, como era sempre o mesmo busão, era sempre o mesmo motorista e sempre o mesmo cobrador. Então a gente já, depois de um tempo, você já se conhece. E nesse dia que eu tava lendo o livro, sentei, peguei o livro, tava pra terminar, eu tava no final. E não demorou muito assim, eu tava acho que a 3 paradas de casa, eu cheguei numa cena muito tensa e eu comecei a chorar. E uma moça, que estava do outro lado, atravessou o ônibus e me deu um lencinho de papel e voltou pro banco dela. E eu nunca mais esqueci essa cena, porque eu sempre me pego pensando o que essa mulher imaginou que estava acontecendo. Na hora eu fiquei sem reação, peguei o papelzinho, sequei meus olhos e logo desci. Mas eu fico pensando muito nessa moça e o que ela imaginou. Mas enfim. Precisamos falar sobre o Kevin. Aqui a gente vai acompanhar a Eva, que tá escrevendo cartas, o livro é todo epistolar. E ela tá tentando entender o que aconteceu com seu filho, Kevin, que um dia, aos 14, 15 anos, 16 anos, entra na escola e mata alguns dos coleguinhas e um professor. E através dessas cartas a gente vê que ela sente uma culpa muito grande porque ela nunca quis ter filhos. E ela também tenta entender que tipo de mãe ela pode ter sido pro Kevin para que ele tenha feito o que ele fez. E as cartas são escritas pro marido e a gente só sabe o que acontece com ele e com a outra filha do casal, mais pro final, a cena em que me deu um certo tilt no ônibus foi essa. E as cartas vão e voltam no tempo, enquanto ela revisa toda a vida, tentando entender como eles chegaram até aqui. Mas eu acho que a incrível habilidade da autora é de criar uma mãe que é vítima e também não é. Enquanto ela denuncia uma sociedade que cobra das mães tudo que os filhos fazem de ruim e julgam essa mãe constantemente. Porque eu acho que ninguém vai se julgar mais do que essa própria mãe, né? Tem um filme com a Tilda Swinton como a Eva, que eu acho que é maravilhoso o filme. O filme e o livro, pra mim, são muito similares, eu gosto dos dois demais. E é um livro que eu li fácil há uns 10 anos pra mais, e eu ainda me pego pensando nele de vez em quando. É muito bom, é muito forte. Eu acho que tem que estar num momento razoável pra ler. Quem for mãe, talvez entenda esse livro até com mais impacto, né, imagino.
mas eu acho que é baita livro, baita escrita. E pra encerrar, pergunta 10, Tudo pelo Like. Um livro que você concordou com o hype. E a gente tende, eu tendo pelo menos, a evitar ler alguns livros que estão no hype, justamente porque eu acho que às vezes o hype infecta um pouco a gente aceita umas coisas que não aceitaria em outros momentos, justamente porque todo mundo gostou, porque né, todo mundo amou e tudo mais. Mas um livro que eu li, não muito depois do hype, e eu gostei muito, e eu sei que é um livro que divide muitas opiniões, tá? Eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia, mas eu gostei bastante, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro livro brasileiro a vencer o National Book Awards nos Estados Unidos, acho que foi em 2022, 2023, na categoria de tradução. Isso nunca tinha acontecido antes, então só aí já tá valendo recomendar esse livro pra vocês. E aqui a gente vai ter o seu Raimundo, que tem seus mais de 70 anos e quer aprender a ler, porque ele quer ler uma carta que ele recebeu e guardou todo esse tempo, acho que ele guardou 50 anos a carta, que foi escrita pelo Cícero. Eles se separaram há mais de 50 anos, quando as famílias descobriram que eles viviam um romance. E como a gente tá aqui no interior de Ceará, naquela época, filhos trabalham nas roças, a vida é muito simples, né? As pessoas encaram a vida de forma muito clara. Você nasceu na família pobre, meninos vão trabalhar na roça, meninas vão cuidar da casa, e não existe uma conversa sobre amor homoafetivo, obviamente. Existia muito preconceito. E esse preconceito era muito violento. Tudo isso, mais a separação forçada com o Cícero, muda a vida do Raimundo, que foge da roça da família, e passa a viver de forma destrutiva. Tem muito aqui de ódio internalizado também, e como isso afeta a sua vida no dia a dia. Até que ele conhece uma travesti que o ajuda a entender algumas questões pelas quais ele passou e estimula ele a aprender a ler. Falou, olha, já que você não deixa ninguém ler essa carta, aprende a ler para que você possa ler. Porque é a última coisa que ele tem do Cícero, é a última palavra que ele tem do Cícero ali. É tudo que resta do Cícero para ele. E é um livro muito sensível, eu acho, na forma como aborda o tema. E ainda que também não é uma história incrivelmente nova, não é uma história super original, mas a sensibilidade de abordar esse tema da forma como foi abordado, eu gostei bastante. E é isso, essa é a tag do Tigrinho. Não sei o que vocês acharam, me conta o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários pedindo pro Caio fazer também, que eu já pedi pra ele fazer também, que aí vocês vão ter mais um vídeo nosso. E em breve voltamos para falar de livros com vocês. Me contem como vocês responderiam essa tag, eu vou deixar as perguntas aí embaixo também. Se você tem um canal, grava um vídeo respondendo pra gente. Eu vou adorar ver as respostas de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!